Mas por que então Deus faz o ser humano com as mãos se ele tinha o poder para fazer pela palavra? Porque a gente já entendeu, tá Você claro, tá chegou num claro, ponto que eu ok? queria. Eu estava esperando isso mesmo. Deus cria o universo pelo poder da palavra, sabemos isso. Haja luz e houve luz e vai criando o universo, criando a matéria, criando todas as coisas, a terra, a água, o mar, e os animais, tudo mais, e pelo poder da palavra. Mas o homem, ele escolhe fazer diferente. Eu vou explicar por quê. O animal tem instinto, o animal até é inteligente, né? Mas o animal não tem uma coisa que nós temos. O senso moral do certo e errado, o animal até sente amor, ele tem dessas coisas, mas nós temos uma coisa conosco, o certo e o errado, consciência O moral. racional. O racional, a consciência moral. Os anjos também têm. Quando Deus fez o universo, ele podia criar robozinhos para seguir ele, com um chip. Mas imagine você, tem filho, ele também, né? Eu também. E você fala pro seu filho assim, olha, filho, senta, sim papai, levanta, sim papai, come. Você gostaria de ter um filho robozinho? Ah, ninguém, ia né? querer. Então Deus, ele é tão amor que ele tinha que criar alguém, que são os anjos, e nós, humanos, que tivesse a capacidade de amar ou não amar, de decidir. É o livre-arbítrio? O livre-arbítrio. E para dar o livre-arbítrio, é um risco para o universo. Sim. Porque quando ele dá livre-arbítrio que fora ele tem para os outros seres, então ele sabe que agora eles também vão pensar por si mesmo. Ele sabe que é um risco, então ele tem que ter uma carta na onde? Na manga. Na manga. Ele já tinha a carta na manga, porque Deus sabe o futuro. Só que, então ele fez propositalmente? Não. Então os anjos têm esse livre-arbítrio? Tem, os anjos têm. Tanto que a metade dos anjos, a terça parte dos anjos vieram com Lúcifer Então pra terra. eles não fazem só o que Deus quer, eles têm livre-arbítrio de fazer. Eles têm a liberdade de escolha. Só que Liberdade. os anjos que estão com Deus escolheram amar a Deus para toda a e tem eternidade. os que não estão com Deus também, E os né? outros que vieram para a terra escolheram por si mesmo ser Deus da sua própria vida. Porque a primeira mentira de Lúcifer no céu é: você é um Deus. Ele falou isso, você é um Deus, você consegue. Você é um Deus. Ele falou isso. É, Satanás muito veio claro para a terra isso. e falou para Adão e Eva. Seja como Deus. Ele falou para Eva, seja como Deus. Então, ou seja, você pode viver independente de Deus. Só que, veja bem, Deus dando o livre-arbítrio, só que existe uma dependência. Eu te dou o livre-arbítrio, você pode escolher. Só que tem um detalhe. Não há vida longe de mim. Né? Não há vida longe de mim, porque eu sou a vida. Entendeu? Então, se você viver a vida longe de mim, você vai morrer. E aí, o que aconteceu? Que Satanás veio com seus anjos, depois veio Adão e Eva e assim por diante. Então, a liberdade de escolha era um risco, sim. Então, o anjo lá, que as pessoas dizem que é o anjo, era o mais poderoso, ele se afastou? Afastou-se. Porque ele quis se afastar? A verdade é o seguinte. O Lúcifer. Lúcifer, que ele escolheu, na verdade, pecar, né? O que aconteceu foi o seguinte: Satanás, Lúcifer, Deus criou ele perfeito. Deus não cria coisas imperfeitas, ele criou perfeito. Só que ele criou ele perfeito para não pecar. Preste atenção, para não pecar. Só que Deus não pôs um chip na cabeça dele e falou assim, ó, você é um computadorzinho que nunca vai errar. Não, você tem liberdade de escolher entre me amar ou não. E ele criou todos os anjos assim. Só que tem um detalhe, ele fez para não pecar. Só que Deus sabe o futuro, não sabe? Só que Deus, a Bíblia é muito clara, não existe esse negócio de predestinação. Um foi predestinado para salvar e o outro para se perder. Sim. E a Bíblia fala, escolhe hoje a quem servais. Eu te proponho quantos caminhos? Só dois. O da bênção e da maldição. Tu, pois, escolhe o caminho. Então, o que acontece? Deus, ele dá a liberdade para você escolher o caminho que você quer seguir. E ele deu isso para os anjos também. Só que tem um detalhe, ele, ao dar essa liberdade, ele sabe que Satanás poderia errar. Só que ele fez de tudo para não errar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui pastor no colégio adventista lá de Bragança e eu tinha uns alunos que eram bagunceiros de uma sala. E quando eu cheguei lá, a professora de português saiu chorando. Aí falaram para mim, o que está acontecendo naquela sala? Aquele segundo ano é terrível. Aqueles moleques são o cão mesmo e tal. E aí eu peguei... Aquele vieram do céu. E a coordenadora falou para mim assim, ó, você vai ser pastor, professor, porque também tinha que dar aula de filosofia e religião, e você vai dar aula para esses meninos aí. Só que tem um detalhe, e já fizeram o professor chorar, eles são terríveis e tal. Aí eu falei assim, o que eu faço com esses alunos aí? Aí eu entrei dentro da escola para dar aula. Eu era pastor da escola e tinha que dar aula também na minha época. Hoje alguns só é pastor da escola. Aí eu fui dar aula e quando eu entrei na sala de aula, os moleques estavam um cão naquele dia. Aí eu já sabia quem eram os nomes, que ela me deu os nomes. E eu falei para os meninos, eu vou dar 3 aulas por semana para vocês, mas eu tenho uma ideia para vocês.
E eu já sabia quem eram os bagunceiros, que ela me mostrou. Falei, é o seguinte, eu começando a minha primeira aula hoje com vocês. Então nós vamos zoar bastante. Falei, então, vocês vão zoar e ela vai me pegar no meu pé, mas eu tenho uma saída para vocês. Qual? É o seguinte, eu dou 2 aulas para vocês, 2 aulas na sala de aula. A primeira aula eu que dou. A segunda aula na semana que vem, eu preparo junto com vocês e vocês vão dar junto comigo em PowerPoint e vão fazer tipo apresentação, seminários. E na terceira aula da semana, o que vocês mais gostam, quadra. Eu falei, exatamente. Só que nós vamos dar essa aula na quadra. Mas como? Vocês vão jogar bola. Mas não é aula de religião, a coordenadora não vai deixar. Eu falei, não. A coordenadora vai deixar, porque nós vamos fazer... Não tem a parábolas de Jesus? Parábolas de Jesus. Parabolas. Eu vou contar uma parábola na sala de aula, eu conto uma parábola rapidinho e nós vamos para lá. Aí, quando eu chegar lá, vocês vão jogar bola. Aí eu falo assim, eu dou um apito, parou a bola. Aí é parábolas de Jesus. Vocês vão parar a bola. Olha, rapaz. E eu faço uma pergunta para vocês, vocês respondem, e aí vocês continuam. No final a gente faz oração e tudo mais, e aprende com as parábolas de Jesus. Beleza, pastor, muito legal essa ideia e tal. Falei, só que a coordenadora vai vir aí. E aqueles que estão lá no fundão, que vocês são mais danados, tem carteiras vazias, vocês vão sentar perto de mim na minha aula. E aí, quando ela chegar, vocês falam assim, pastor, e participa da minha religião, da minha aula certinho. Falou, pastor, tem uma pergunta, e sejam participativos, bem educadinhos, que ela vai se espantar. Beleza, fechou. Aí eu peguei os bagunceiros, coloquei perto de mim. Aí chegou a coordenadora. Nossa, por que essa sala tá quietinha? Falei, esquema nosso aí, esses meninos são gente boa. Mas por que fulano, ciclano, beltrano, tá aqui na frente, tá sentado aqui na frente? Porque eles adoram essa aula. Não gosta? Não, a gente está gostando demais da aula dele. Não, quero ver ele dar aula. Aí eu comecei a dar aula ali e os meninos... Perguntava mesmo? Posso fazer uma pergunta? E ela, não acredito que isso está acontecendo. E aí elas não estavam entendendo. Aí eu dei a primeira aula, dei a segunda. Quando foi a outra aula, a terceira foi lá na quadra, a coordenadora foi atrás. Pastor, o que está acontecendo? Sua aula não é lá na sala? Você está dando aula aqui, não é educação física? Falei, não, aqui é o seguinte, aqui é... O que é a nossa aula, molecada? Parábolas de Jesus. Aí eu apitava e contava a parábola. Aí ela falou, que coisa louca é essa aí? Eu fui dando aula assim para os membros. Final das contas, eu montei um grupo com eles de estudo bíblico, dei estudo bíblico para eles e batizei vários deles ali dos bagunceiros. Porque eu coloquei o bagunceiro bem próximo de mim. Porque eu sabia que se eu deixasse ele longe, ele não ia aprender da Bíblia. Jesus, quando Deus fez o universo, ele teve que colocar, ele já sabia do futuro, então ele colocou Lúcifer bem próximo dele, com o objetivo que, criando o perfeito, Deus o fez perfeito, isso é importante saber. Deus sabia do futuro, da possibilidade dele pecar, porque ele queria escolher, só que Deus fez de tudo para ele não pecar, porque a Bíblia fala lá em Ezequiel 28, que desde o princípio Deus fez até a sua roupa, os engaços, sua roupa, Deus fez toda a roupa dele, o fez perfeito, e fez a melhor coisa e o colocou bem próximo, um anjo querubim da guarda ungido próximo dele para Lúcifer não cair onde caiu. Ou seja, Deus o amou tanto e o pôs tão próximo para ele não errar. Agora, por que esse filho veio morar aqui na Terra? Aí veja bem, agora veja bem, vou chegar aí. Aí ele escolheu pecar. Então veja que Deus, ele sabe o seu futuro, mas ele vai fazer de tudo para te salvar. Ele fez isso com Lúcifer e Lúcifer não quis. E ele espalhou as ideias para os anjos e veio para a Terra. Então, a gente consegue concluir nessa ideia que estou expondo aqui para vocês, é que Deus é um Deus de amor, mas ao dar a liberdade de escolha, e ele fez os anjos, cada um deles, separadamente um do outro, que eles não são gerados um do outro, separados, e os fez com as suas próprias mãos. Por que Deus, respondendo sua pergunta lá no início, Deus fez o homem com as suas mãos e os anjos com as suas mãos, que são seres que seriam imagem e semelhança de Deus, e que trariam a manifestação do seu amor e do seu caráter a outros, e que teriam a liberdade de escolha. Então, para ser imagem e semelhança, não quer dizer igual, semelhante não é igual, mas parece, porque traria alguns atributos de amor de Deus dentro de si, tanto os anjos quanto os seres humanos. Tanto que os anjos de Deus representam o amor e a glória de Deus. Então você começa a enxergar que o ser humano não era para fazer guerra, como estão fazendo hoje, fazer tudo que está acontecendo para o ser humano, era para representar a imagem de Deus a outros. Entendeu? E assim, você entrou nesse assunto, vamos só arrematar para ficar muito claro na minha cabeça. Isso aqui, eu sempre quanto tive... que custa uma palestra dessa aqui? Cara, na USP. Rapaz. É um teólogo. É verdade. Mas assim, eu sempre tive a impressão que Lúcifer só pecou porque estava próximo de Deus e desejou ser igual a Deus, que é o que a palavra fala.
Sim. Aí nesse caso, não, Deus trouxe ele para perto, Deus o fez perto dele, já com a proteção de ele não fazer de tudo para ele não pecar. Não é porque Deus sabe o futuro. E eu sempre tive a impressão que o fato de ele estar próximo que fez ele pecar. E não é bem assim. Na verdade, o fato de ele estar próximo, ele conheceria mais o amor de Deus ainda. E Deus sempre dá a liberdade de escolha. Você já viu a história de Jonas lá da baleia? Sim. Ele prega na cidade de Nínive. Era para destruir Nínive, era condicional, só que a destruição de Nínive era condicional. Na mente de Jonas era o seguinte, é destruição em ponto final. Não quero conversa. Eu não quero conversa. Ele ficou contando as pedrinhas os dias. Tomara que taca fogo na cidade, quebra, arrebenta tudo lá, aquele povo que não quis Ele não via a hora, né? Ele não via a hora. Aí Deus fez uma boboreira crescer, fazer sombra sobre a careca dele. O sol esquentou ele na sombrinha. Depois mandou de madrugada, foi lá um verme, comeu a raiz, matou aquela planta. O sol bateu na cabeça dele, esquentou. Ele excomungou e falou, por que fez mal para essa plantinha aqui? Aí Deus falou assim, você não plantou, não semeou, não fez nada para essa plantinha. Mas você tem dó da plantinha, mas não tem dó de milhões de pessoas que estão naquela cidade que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e aceitaram a salvação, se converteram a mim. Ou seja, Deus muda, sim, o futuro. O futuro não é predestinado. O futuro é uma questão de decisões. Só que Deus sabe que se vai para destruir, o fogo vai consumir Nínive, vai acabar com Nínive. Mas ele ia fazer de tudo para salvar Nínive. Mesmo com Jonas sendo turrão, a pregação de Jonas surtiu efeito pelo poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem poder de entrar no coração. E eu falo isso porque eu trabalho às vezes com pessoas presas, né? Embora algumas pessoas achem que bandido bom, alguns falam que é bandido morto, eu não acredito nisso. Eu acredito que o evangelho é restaurador, porque eu já vi pessoas sendo convertidas a Deus de verdade. Tem pessoas que não são assim, mas infelizmente, às vezes fala que se converteu ali só para ganhar ponto e tal, né? Para se proteger lá dentro. Né? Se proteger, mas tem pessoas que se convertem a Deus de verdade. Então, eu acredito que o poder da palavra de Deus é como uma espada, a Bíblia diz, que ela entra e penetra no fundo da alma, pode dividir medulas e ossos, e a palavra é tão poderosa, a palavra de Deus e o poder, que ela pode de verdade transformar indivíduos, mesmo ateus, que eu já conheci, se tornaram cristãos verdadeiros e transformados por Deus. Então, eu sei que essa palavra, ela criou o universo. Essa palavra, ela é poderosa, e essa palavra, na verdade, mexe o átomo, o menor átomo, move os elementos e a matéria. E mesmo ele fazendo isso com o poder da palavra, ao homem ele decidiu fazer com suas próprias mãos. E assim, pastor,